É interessante que essas mulheres que defenderam a pregação, de novo, elas não estavam defendendo a si mesmas, mas elas viam que aquilo era um chamado e uma responsabilidade perante Deus e que elas estavam sendo chamadas para pregar o evangelho. Não é o mas Cristo seja glorificado e saber que a gente é um instrumento nas mãos dele, e isso tudo passa por um processo de aperfeiçoamento. Então, a gente tem falta de modelos, a gente acaba muitas vezes procurando modelos fora, né, Cíntia? E olhar para outras mulheres é saber que a gente pode aprender e pode se aperfeiçoar. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 595. Eu sou a Cíntia e eu quero saber quantas mulheres pregadoras você conhece. Vai pensando aí. E eu sou a Vicky, e Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. João 20:18. Gente, vocês perceberam que o Bibo não está aqui, né? Sim, esse é o episódio especial do Mês das Mulheres. Então a gente dominou o BTcast para trazer um conteúdo muito legal para você e para toda a igreja. E eu estou aqui com a minha amiga Vicky e a gente vai poder falar sobre a importância da mulher na pregação. E eu tenho certeza que esse vai ser um papo imperdível, mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, eu quero te convidar para o dia 22 de março, gente. Vai ter o BT Day. O BT Day. Dia 22 de março, eu, Cacau e Vitor Fontana, a Cíntia vai estar por lá. Vai ter uma galera muito legal lá da turma do Bibotal, que neste BT Day, no dia 22 de março, tá bom? Aí em São Paulo. E se eu fosse você, eu garantia espaço neste BT Day no dia 22 de março, tá bom, gente? O link para você fazer a sua inscrição está aqui também na descrição deste BTcast. Ó, é só digitar no Google e você vai achar o nosso site, vai achar o YouTube e lá tem um link para você se inscrever neste BT Day. Galera, um aviso. Infelizmente, o Mercado Pago, ou o Mercado Pago, né? Ele às vezes dá algumas treta com alguns bancos e a galera não consegue finalizar o pagamento do evento. O que você vai fazer? Se você tiver esse problema, você pega o e-mail que tá lá na descrição, tá? Tem o e-mail da igreja lá. Quem tá cuidando desse BT Day é a igreja, a ICC, a nossa parceira de todos os anos. E aí você manda um e-mail para eles: ó, tô tentando fazer a inscrição aqui e não tá dando, que eles vão resolver o seu problema, tá bom? Acontece com algumas pessoas, não é com todo mundo. Se acontecer com você, você já sabe, tá bom? Espero você no dia 22 de março no BT Day em São Paulo, tá bom? Vai ser incrível. O tema é Fé em Meio à Crise. Sério, tema importante que a gente precisa discutir. Simbora então para este episódio que vai te ajudar. Bom, para começar essa conversa, é importante retomar a minha pergunta, porque a gente sabe que não existem tantas mulheres pregadoras famosas quanto os pregadores homens, né? E algo que eu sempre percebo, não sei se vocês percebem isso, é que quando abre aquelas caixinhas de perguntas, né? Ah, pregadores que você ouve, pregadores que você admira, raramente eu vejo o nome de mulheres ali. Então, é um pouco mais difícil a gente ver, de fato, as mulheres nessa área da pregação ou se destacando nessa área, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso e até mesmo das dificuldades que as mulheres encontram nessa área. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito dos textos bíblicos usados, tanto a favor quanto talvez para restringir a atuação das mulheres na pregação, e também aspectos da cultura e da tradição. E também a gente sabe que essa questão das mulheres na pregação, elas variam bastante no meio cristão, de acordo com a denominação, de acordo com a tradição. Então há lugares onde a mulher tem mais espaço e há lugares onde a mulher, de fato, não tem espaço para atuar nessa área. Exato, a gente vai percebendo que a mulher pregando é muito mais do que uma leitura ou interpretação de texto X ou texto Y da Bíblia, mas quando você vê uma mulher pregando ou não, quando você vê a ausência de uma mulher pregando, isso tem muito a ver também com a tradição daquela denominação e também com um processo histórico, e eu e a Cintia, a gente também vai falar sobre isso hoje. E eu acho que a gente podia começar falando, então, sobre alguns textos bíblicos são usados normalmente por aqueles que entendem que a pregação no culto não é uma atividade para as mulheres. Você consegue lembrar, Vicky, dos mais importantes aí? Bom, o primeiro versículo que geralmente o pessoal lembra é 1 Coríntios 14, ali do versículo 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é
permitido falar. Esse é um texto bastante complicado, independente da tradição que a pessoa siga ou de qual denominação ela seja, porque a gente tem ainda em 1 Coríntios 11, Paulo falando sobre mulheres que cobrem a cabeça quando profetizam. Esse é outro texto complicado também, não é o nosso tema, mas na interpretação a gente se pergunta como é que em 1 Coríntios 14 as mulheres precisam ficar caladas, e em 1 Coríntios 11 Paulo fala delas profetizando com a cabeça coberta. Então aí a gente já tem um grande problema, um grande dilema de interpretação. Eu fiz já uma listagem com as mais diferentes interpretações que eu encontrei, porque a princípio parece que Paulo está se contradizendo. Então 1 Coríntios 14, a partir do versículo 33, seria o nosso primeiro texto, Cíntia. Eu acho que um outro texto muito importante, e aí sempre cai na conta de Paulo, né? Paulo é aquele que a gente nunca sabe, ele gosta ou não das mulheres. Eu sou a favor de Paulo, tá, gente? Eu passo pano pra Paulo. Amo Paulo. Amo Paulo, e quanto mais a gente lê, mais ama. Mais a gente ama. Mas é o famoso texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Então, esse é um texto também bastante complexo, né? Desde a discussão do que significa essa autoridade, do que seria um ensino autoritativo. Acho que até você escreveu um artigo sobre isso, né, Vicky? Pensando especificamente nesse texto, se quiser falar um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Muita gente vê como esse versículo fala que a mulher não deve ensinar o homem nem exercer autoridade sobre ele, embora eu acho que essa tradução não é a melhor. Eu prefiro a tradução católica, que fala que a mulher não deve dominar o homem. E no meu livro eu falo por quê, mas tem a ver com o grego. Essa é a única vez que essa palavra aparece na Bíblia, no grego. Então, se vocês lerem toda, assim, o debate, a argumentação, é uma coisa que faz sentido. A gente não vai falar disso aqui. A questão é, muita gente entende que, pela nossa tradução, como a mulher, ela não deve ensinar e nem exercer autoridade, algumas pessoas entendem que aqui se fala de uma coisa só, que a mulher não deve exercer um ensino autoritativo. Mas eu acabei escrevendo um texto sobre isso e é uma coisa que faz muito pouco sentido, porque parece que o ensino autoritativo é uma classe de ensino superior. Então, a mulher pode ensinar desde que não seja com autoridade. E se a gente puxar esse argumento até o absurdo, é muito complicado. Pensa aí numa mulher, numa aula de EBD, ensinando sobre a ressurreição, ensinando doutrinas básicas. Será que aquele não é um ensino autoritativo? Quando ele veio, na verdade, dos próprios apóstolos, se a gente pensar, é um ensino que veio da Bíblia. Então, esse é um elemento, é uma categoria muito difícil da gente distinguir na Bíblia o que seria um ensino autoritativo ou não. É uma coisa que não se sustenta com a interpretação e nem quando a gente compara com outros textos que falam sobre ensino ou autoridade, por exemplo. E Cíntia, falando ainda de 1 Coríntios 14, então, de novo, a gente tem aquele desafio. 1 Coríntios 11, Paulo fala da mulher profetizando. E 1 Coríntios 14, Paulo fala pra mulher ficar em silêncio. Como é que a gente resolve? Eu falei que eu fiz uma lista com essas interpretações, e se a gente pegar, assim, das mais estritas, lendo o comentário de Calvino sobre o livro, ele entende que Paulo fala pra mulher cobrir a cabeça profetizando em 1 Coríntios 11, porque, na verdade, ele vai pedir pra ela ficar em silêncio lá pra frente. Então, ele tá protelando uma coisa que ele vai proibir. Primeiro, ele quer tratar a modéstia, e depois ele quer falar, não, mas é pra ela ficar em silêncio mesmo. E é interessante porque, quando a gente pega esse texto de 1 Coríntios 11, da profecia, a gente vai falar bastante sobre a profecia hoje também, que na história da igreja, curiosamente, as pessoas, muitas delas acharam que a mulher não profetizava na igreja. É estranho como é que elas liam esse texto e não entendiam isso. Lutero também, ele falava que as mulheres podiam profetizar desde que fossem em casa. O que é algo que faz pouco sentido, a gente vai ver mais pra frente também. Hoje em dia, uma defesa bastante grande, por que Paulo fala para as mulheres ficarem em silêncio ali no fim de 1 Coríntios? Alguns entendem que esse silêncio se refere à proibição do julgamento de profecias. O Michael Green, um teólogo, ele vai dizer que ali a fala que está sendo proibida por causa do verbo no grego é uma tagarelice. Então as mulheres estavam perturbando a reunião, até pelo verbo que estava sendo usado ali, e é esse tipo de fala que trazia vergonha à própria família, já que o texto fala de maridos. O Craig Keener, ele é parecido, mas ele entende que as mulheres não deviam interromper a reunião, o culto, com perguntas. E por isso que Paulo fala para elas perguntarem para os maridos em casa. Então, eu acho que pra mim, atualmente, eu sei que tu conhece outras interpretações também. A gente tem, por exemplo, da Lucy Pepiat, né, que isso, é o ainda mais complexo. Exato. Mas essa do Craig Keener eu acho ainda mais fácil de entender e explicar em poucas palavras, que é a questão que as pessoas faziam perguntas
perguntas durante o ensino, e as mulheres que já eram pouco instruídas provavelmente interrompiam, perturbavam o público com as perguntas, e por isso elas deviam perguntar para os maridos em casa. É isso que Paulo tá falando. Ela não tá, ali ele não diz que elas não devem ensinar, não devem profetizar, não. Que elas perguntem para os maridos, né? Pensem que na época não se falavam com homens que não eram da família. E ali no contexto igreja era um contexto misturado entre o que é público e privado, já que a gente tinha uma reunião nas casas. Então, essas são algumas das explicações e interpretações que a gente tem de teólogos sobre o conflito entre 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 14. É interessante que essas passagens, elas são realmente problemáticas, elas são problemáticas no sentido de que elas causam debates, né, teológicos intensos, né, e grandes discordâncias entre teólogos, né, livros inteiros, às vezes, escritos sobre o tema, mas a verdade é que a gente está falando de um contexto cultural, de um contexto muito diferente do nosso, exige realmente um pouquinho desse olhar, dessa atenção para como era o contexto, para como eram essas comunidades, para questões linguísticas, como a gente comentou aqui, a respeito de alguns verbos. Então, assim, é um pouco complexo a gente simplesmente transportar diretamente essas coisas, né, para os dias de hoje, como se fosse, assim, uma simples proibição para que todas as mulheres não pudessem simplesmente falar ou pregar nas igrejas. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com esses textos também. E é importante a gente lembrar, como você falou do contexto cultural, que o silêncio era visto quase como uma coisa bela às mulheres, né? Era uma coisa importante, não só, agora eu vou falar no contexto greco-romano, como era pedido que a mulher ficasse em silêncio em diferentes contextos. Eu peguei aqui, claro, né, a gente tá falando de tempos bem mais antigos, o Aristóteles usa as palavras do poeta Sófocles para falar que o silêncio, ele dá encanto à mulher. Só para vocês verem um exemplo, existem ainda outros filósofos que falaram sobre a mulher ficar em silêncio, ou que o marido deveria falar por ela. A gente não tá aqui falando de um contexto de igreja, a gente tá falando de um contexto cultural mais amplo. Mas, Cíntia, falando de novo de 1 Coríntios, que a gente fala da profecia das mulheres, é muito interessante que os textos nos quais as mulheres profetizam, em 1 Coríntios 11 e em outros livros da Bíblia, esses textos de profecias de mulheres, eles foram utilizados para incentivar as mulheres a pregarem. Então, ao longo da história da igreja, a gente vê que quando se defendia a pregação de mulheres, se utilizava esses textos. Sim, a gente vai falar a respeito das mulheres pioneiras, daquelas que abriram o caminho na pregação, mostrando que as mulheres também, de certa forma, sempre exerceram o seu chamado para pregar. Então, ao longo da história, assim, não daria tempo da gente falar de todas essas mulheres, mas eu acho que a gente pode começar a partir da Reforma Protestante, e tem uma personagem que eu gosto bastante, que é a Marie Dentier, que eu não sei se fala exatamente assim o nome dela, mas é o jeito que eu consigo pronunciar, e ela foi uma das reformadoras que defendeu não apenas as questões referentes à Reforma Protestante, mas ela defendia muito a questão das mulheres pregando. E ela foi, assim, né, teve os seus escritos, assim, considerados como controversos, inclusive, e ela escreve um deles que é chamado uma epístola muito útil, que ela faz essa carta, né, e fala sobre as mulheres ter direito a estudar as escrituras e pregar as escrituras. Então é bem interessante, eu gosto bastante dessa história, e ela vai dizer o seguinte, que se Deus deu graça a algumas boas mulheres, revelando a elas algo santo e bom por meio de suas sagradas escrituras, elas deveriam hesitar em escrever, falar e declarar isso umas às outras por causa dos difamadores da verdade? Seria ousado demais tentar detê-las, e seria tolice demais para nós esconder o talento que Deus nos deu, Deus que nos dará a graça de perseverar até o fim. Então ela foi extremamente corajosa, né, na época dela, e recebeu muitas críticas, né, mas ela defendeu de fato a pregação das mulheres, e ela continuou pregando. Ela pregou abertamente nas esquinas e nas ruas de Genebra, mesmo depois que os escritos dela foram confiscados, e ela se tornou aí um dos grandes nomes da Reforma Protestante, tendo inclusive o nome dela incluído no monumento do Muro da Reforma Protestante em novembro de 2002. Então é interessante como essas histórias aos poucos têm sido recuperadas, né, porque parece que tem um gap, né, da impressão que a história ela foi essencialmente masculina, mas a gente percebe que as mulheres sempre acharam uma forma de encontrar um
espaço aqui e ali, né, Vicky? Exatamente. Muitos desses espaços, às vezes, eles eram informais. A gente vai ver que isso acontece muito mais pra frente ali, quando a gente vê o contexto do pietismo, por exemplo, ou do próprio metodismo, que a mulher, ela consegue ocupar um papel de pregação quando esse papel, ele não é no púlpito da igreja, mas se é uma reunião em casa, ainda que sejam as mesmas pessoas, você vai ver que a mulher, ela vai ganhando um espaço. O que você falou, Cíntia, me lembrou também da Argula von Grumbach, né? No contexto da Reforma Luterana, e ela foi uma reformadora também, né? Uma defensora dos reformadores, e ela acabou escrevendo, então, 8 panfletos, e que são muito bonitos, ainda que a gente entende que ela pega a própria Bíblia do latim mesmo, pra ler, pra escrever, então a gente vê uma pessoa culta. Sermões que se fizeram na cidade dela, falando coisas bem baixas, chamando ela, por exemplo, de demônio feminino ou vadia herética. Perdão aqueles que estão escutando, mas justamente pelo fato de ser uma mulher defendendo os ideais da reforma, e ela fala o seguinte, citando Jesus: "Quem se envergonhar de mim e da minha palavra, deste eu também me envergonharei quando eu vier em minha majestade. Tal palavra onde Deus mesmo falou, estão constantemente perante meus olhos", ela fala. "Portanto, não serão nem mulheres nem servas nisto excluídas. Por isso sou eu impelida como um cristão a escrever-vos." Então ela entendia que ela devia se posicionar com os seus panfletos, que se tornaram, por assim dizer, um best-seller, e ela sentia que essa palavra que Cristo havia dito cobrava ela e cobrava as mulheres também de se posicionarem, justamente porque Cristo assim esperava delas. É uma história, um testemunho bastante impressionante. Outro exemplo não muito posterior, da Margaret Fell, ela é conhecida como a mãe dos Quakers, e também é conhecida por ter escrito a primeira defesa em inglês da pregação de mulheres ali em 1666, 1667, e ela entendia também que o Espírito Santo, ele não fazia distinção entre pessoas. Esse é um movimento muito interessante porque as mulheres foram muito incentivadas a pregar. E havia algumas características interessantes deles, né? Eles, por exemplo, não tinham um clero, né? Ou não observavam os sacramentos. Então as pessoas se reuniam de uma forma mais simples, vamos assim dizer, e simplesmente aguardavam o que o Espírito tinha a dizer. E aí isso promovia uma certa igualdade de gênero, porque tanto homens como mulheres poderiam falar da parte do Espírito. E aí o próprio George Fox, que é o fundador do movimento, ele diz o seguinte, que uma vez que a luz que vem de Cristo é a mesma no homem e na mulher, as mulheres, pelo poder do Espírito, tinham a mesma capacidade que os homens para dar voz à palavra de Deus. Então, as mulheres quáqueres, elas eram pregadoras itinerantes, muito reconhecidas, né, pela sua simplicidade no se vestir, por uma fé radical e por uma fala muito eloquente. E elas atraíam muitas pessoas, né, muitas pessoas, até mesmo homens importantes, vinham para ouvi-las. Então, de fato, foi um movimento muito interessante na história da igreja, aonde você percebe essa liberdade que foi dada às mulheres como pregadoras, né? E elas tiveram um papel fundamental realmente nesse movimento. Inclusive, Cíntia, se eu não me engano, foi sobre as mulheres quáqueres pregando que um certo ministro anglicano disse o seguinte, que mulheres pregando eram como um cachorro andando sobre as 2 patas. Elas podiam fazer isso certo, mas não parecia algo natural. Nossa. Exatamente. E também a gente teve com John Wesley, os metodistas, as mulheres pregadoras. Não foi de cara que Wesley aceitou mulheres pregando, mas como eles promoviam aquelas reuniões que aconteciam pra fora das igrejas. A gente tem, por exemplo, Mary Bonzaket Fletcher. Ela foi a primeira pessoa a escrever uma defesa no ministério de mulheres no metodismo. Ela escreveu uma carta pra John Wesley e por isso a gente tem essa primeira, vamos dizer, o primeiro registro dessa defesa por escrito. E o Wesley, então, ele acabou autorizando mulheres pregadoras. A primeira mulher pregadora que vai ser efetivamente denominada como mulher pregadora no metodismo vai ser a Sarah Crosby, também muito conhecida. Vou dizer, isso abriu um certo caminho para a atuação da mulher em meio aos metodistas. E o Wesley, ele então concordava com a pregação feminina por alguns argumentos. Ele entendia que era uma exceção, mas se exceções haviam acontecido na Bíblia, por que elas não poderiam acontecer novamente? Essa é a questão. Se o Espírito Santo usou mulheres, por que ele não poderia usar novamente mulheres de maneira extraordinária? Outro argumento que ele utilizava é que a própria idoneidade e o próprio trabalho que essas mulheres exerciam, essas pregadoras itinerantes, acabava falando a favor delas, porque elas faziam um ótimo trabalho. Ele também entendia que essas mulheres, o ministério de pregação, era uma consequência da devoção delas a Deus, então isso era visto como uma coisa muito bonita. Você comentou a respeito, né, do ministério itinerante, e é muito interessante como as mulheres encontraram, de fato, um espaço muito
mortífero para elas, né? É aquilo que a gente comentou, as mulheres sempre sabendo discernir espaços aonde elas podem atuar, né? Então, acho que essa questão da pregação itinerante foi realmente muito importante para que mulheres assumissem, né, isso, pudessem se destacar na pregação e fossem até reconhecidas pelas pessoas, né? E um exemplo que eu gosto muito, daí bem mais posterior, é com a Catherine Booth, que é a cofundadora do Ministério Exército da Salvação. E ela escreveu um tratado defendendo o direito das mulheres, isso ali no ano de 1859. E é interessante que ela fala que muitas pessoas viam a mulher pregando como algo não feminino e antinatural. E pra gente hoje, a gente que já tá acostumado a ver mulheres pregando, por mais que, na sua denominação pode não ter, mas você sabe que em outras denominações isso existe, ou mesmo a gente vê mulheres em cargos políticos, mulheres palestrando, a mulher tomando a fala pública não é algo que nos incomoda, é algo que a gente tá acostumado a ver no dia a dia. Mas se a gente pensar no tempo da Catherine Booth, ainda não era assim. Então ela também fez um tratado defendendo a pregação feminina e diz da importância disso. É interessante que essas mulheres que defenderam a pregação, de novo, elas não estavam defendendo a si mesmas, mas elas viam que aquilo era um chamado e uma responsabilidade perante Deus e que elas estavam sendo chamadas para pregar o evangelho. E de alguma forma, quando elas se calavam, havia um impedimento para que esse evangelho fosse propagado. E eu acho que talvez, Cíntia, seria muito importante a gente citar a Frida Wingren, né, uma missionária da Assembleia de Deus e a nossa figura em atuação do Brasil, por assim dizer, no início do século XX. E ela também, ela liderava, ela pregava e ela enfrentou muita oposição na Assembleia de Deus também por causa da sua liderança. Mas ela falava então de onde ela tinha vindo, que era da Suécia, e ela diz, não, mas as mulheres suecas, elas pregam e elas discipulam. Se nesse país tão pequeno que é a Suécia, com cerca de 7 milhões de habitantes, tem tantas irmãs evangelistas, quanto mais aqui devem existir essas irmãs, né? E pra Frida, realmente o que fazia diferença era o Espírito Santo, então, que capacitava essas mulheres a pregarem o evangelho. E essa citação que eu li aqui, um pequeno trecho, e outros textos dela a gente encontra no jornal Mensageiro da Paz, cujas edições, não sei se todas estão disponíveis pra gente na internet, digitalizadas. É muito especial ler os textos da Frida. Eu acho assim muito legal quando a gente olha para essas mulheres que ousaram interpretar a Bíblia, ousaram escrever ou falar abertamente a respeito das mulheres na pregação, porque a gente começou o episódio falando a respeito de alguns textos que normalmente são utilizados para impedir que mulheres preguem, né, para proibir a pregação das mulheres. Mas a gente percebe que essas mulheres, elas olharam para outros textos, né, encontrando uma motivação. E eu acho que alguns deles vale a pena a gente mencionar. Primeiro, o próprio caso das lideranças femininas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, por exemplo, Débora, Miriam, a profetisa Hulda, Esther, são mulheres que realmente inspiram, né, por sua liderança e acabam sendo aí um exemplo para as mulheres que defendem, né, esse protagonismo das mulheres também. E outros textos do Novo Testamento, né, você começou o episódio falando de Maria Madalena, né, que ficou conhecida até mesmo pelos pais da igreja como a apóstola dos apóstolos. A gente poderia citar as inúmeras colaboradoras de Paulo, né? Que eu acho legal, que é aquilo que eu sempre gosto de falar, né? A gente não pode restringir Paulo a meia dúzia de textos, né? Textos complicados, textos que precisam aí de toda uma interpretação e um conhecimento do contexto histórico, sem a gente olhar para o Paulo, por exemplo, de Romanos 16, que tem inúmeras colaboradoras e mesmo ao longo de suas outras cartas, ele vai mencionar também, né, o Paulo que caminha junto com Priscila, né, que você percebe que é uma figura que ensina Apolo, por exemplo. Então, todas essas mulheres do Novo Testamento, elas acabam, né, Antigo e Novo Testamento, elas acabam inspirando essas mulheres que se posicionam ao longo da história para defender o lugar da mulher na pregação. E há outros textos também, né, Vicky? Exatamente, Cíntia. Eu comparei um pouco desses tratados que essas mulheres ao longo dos séculos escreveram, falando sobre como era importante que elas pregassem. Quero fazer ainda um trabalho exaustivo, eu fiz um trabalho bem seletivo, mas elas frequentemente citam essas personagens bíblicas, elas falam muito de Débora, falam muito de Maria Madalena. Vou dizer que é um dos nomes que mais aparece, inclusive nos tratados escritos por homens também. Se Maria Madalena anunciou aos seus irmãos, porque as mulheres também não devem anunciar. Mas o que eu diria que é o texto-chave, o texto central que aparece nessa defesa da pregação pelas mulheres,
mulheres é o texto de Joel, depois citado por Pedro em Atos 2, que diz: os seus filhos e suas filhas profetizarão. Então, esse é o texto de ouro. E por diversas vezes ele foi utilizado como argumento. Vocês viram? Aqui, Pedro diz, citando Joel, que as mulheres, as filhas profetizariam. Então, por que nós não podemos também pregar a palavra? E aí eu vejo que muita gente hoje, Cíntia, diz: não, mas profecia e pregação são coisas diferentes. A pregação é o ensino a partir da Bíblia. E eu entendo com certeza que há suas distinções, mas a gente esquece um pouco do status que a pregação tinha no Novo Testamento. Quando Paulo ele cita os ministérios, ele coloca os profetas antes dos mestres, né? Então Deus separou alguns para apóstolos, outros para profetas, e quando nós falamos de pastores e mestres, eles são os últimos. Por incrível que pareça, a gente às vezes lê muito corrido o Novo Testamento, mas se você observar bem a profecia, ela tinha um lugar central, porque a profecia era realmente falar em nome de Deus. Era uma grande responsabilidade. E aí, Cíntia, hoje nas nossas denominações, a pregação ela é vista de diferentes formas, mas a ideia é que você realmente traga a palavra de Deus. E o que é a profecia se não isso? Aquelas mulheres que eram empoderadas pelo Espírito e falavam em nome de Deus. A gente vê ali uma comitiva real indo procurar Hulda para consultar o Senhor, né? E hoje, quando mulheres pregam, elas falam em nome de Deus porque elas falam a palavra de Deus. Elas estão apresentando a Bíblia, que é a palavra que tem toda a autoridade. E é legal que o Novo Testamento ele deixa isso claro pra gente, como a gente já comentou, nas comunidades paulinas haviam mulheres que profetizavam, mas a gente também tem outros textos que falam pra gente de mulheres que eram chamadas de profetisas. A gente tem a profetisa Ana, que é uma fofa, eu acho a história dela muito fofinha. Sim, muito a gente incrível. falou dela, inclusive, no episódio sobre as mulheres do Advento. A gente tem as filhas de Filipe, né, que inclusive depois são citadas, né, Vicky, lá por Eusébio de Cesareia, por Eusébio. Né? É muito incrível. São várias mulheres que exerceram esse ministério profético e tornam-se, portanto, exemplo, né? Essas mulheres, né, que defenderam a pregação ao longo da história, mesmo enfrentando muitas vezes desafios e críticas, algumas sendo ridicularizadas, era nesses textos e nessas personagens que elas encontravam realmente a justificativa, né, para o seu ministério, para continuarem o seu ministério. E aí eu acho legal a gente falar também, né, Vicky, de alguns fatores que abriram o caminho para as mulheres na pregação. A gente sintetizar um pouco disso que a gente falou e algumas coisas que a gente pode perceber. Exato. Observando então na história da igreja, quais foram as alas eclesiásticas que mais abriram o espaço para as mulheres pregarem? Isso é uma coisa muito importante e requer observação de alguns fatores. Eu diria então que a primeira ala, vou colocar aqui a palavra ala, embora não seja a palavra mais certeira, é a ala que dava ênfase ao poder do Espírito. Então a gente tem pietistas, por exemplo, os próprios metodistas, depois os pentecostais, movimentos de santidade, todas as igrejas, denominações que enfatizavam o poder do Espírito, eles acabavam, por consequência, abrindo espaço para a pregação feminina, porque se entendia que, eu gosto muito dessa fala do Michael Bird, e a Cíntia provavelmente já sabe que fala porque se entendia que os dons, agora, gente, eu tô atualizando, né, agora pro nosso tempo é uma fala do Michael Bird, também de hoje, que os dons do Espírito não vinham em rosa e azul. Se entendiam que o Espírito Santo ele poderia capacitar quem ele queria. E esse é um dos principais argumentos utilizados até hoje quando se debate o lugar da mulher da igreja. Então, as aulas com ênfase no Espírito Santo, elas sempre foram muito abertas à atuação feminina, muitas vezes de maneira informal, como eu digo, então, se for em cima do palco com o púlpito, não pode, mas se for embaixo, pode. Se for no culto de domingo, não pode, mas se for no culto de quinta, pode. Então, elas geralmente acabam entrando por esses espaços mais informais, reuniões de oração. Quando a gente tem, por exemplo, a Phoebe Palmer, se eu não me engano, não sei se foi as reuniões dela que começaram para mulheres, mas chamavam tanta atenção que homens começaram a vir e o movimento começou a crescer. Então, ênfase no Espírito Santo geralmente é um lugar muito especial para as mulheres. Segunda ala, que eu diria, que é uma observação minha também, embora tenha demorado, tá, gente? Hoje a gente fala muito sobre mulheres missionárias. Pra gente é quase um lugar comum. Quando uma mulher pensa que quer servir ao Senhor em tempo integral, ela geralmente pensa que quer ser missionária. Eu digo isso porque na minha vida foi assim, porque era o lugar que poderia ser ocupado por mulheres, é o da missionária. Sim, muitas denominações ainda é assim. Exato. É onde a mulher ela pode encontrar um espaço sem ser, vamos dizer assim, ordenada,
né? Então, Exatamente. Às vezes a gente pensa em missionária transcultural, mas às vezes essa mulher ela tem uma atuação na sua própria igreja e prega, e ela é pregadora chamada de itinerante. missionária. Exato. Uhum. É interessante. E o espaço missionário, ele sempre foi mais pragmático. Entendam o que eu quero dizer, não tô dizendo que não tem reflexão teológica, mas sempre teve uma preocupação primeira em ganhar almas, em tirar almas das garras de Satanás. E aí eu já estudando esses textos importantes da história da igreja, sempre se defendia assim: olha, se você tá doente, você não se importa se o médico é homem ou mulher. Você só quer receber a cura. Por isso independe se o pregador vai ser uma mulher ou um homem. Se ele tá pregando a palavra de Deus e anunciando a salvação, o que importa? Então, essa certa ênfase missionária, ela trouxe um pragmatismo nesse sentido que abriu espaço pra mulher, mas não foi de primeira, tá, gente? Se vocês verem a história das mulheres missionárias ao longo dos últimos 2 séculos, no início as mulheres não eram consideradas missionárias. Elas eram só acompanhantes do marido e com o tempo elas foram firmando lugar como missionárias também. Então não pensem porque hoje é costume ver que sempre foi assim. Também é uma coisa de 2 séculos pra cá. E por último, a gente poderia falar também das igrejas que fazem isso num pragmatismo mais de direitos políticos. Então a gente tem que dar direitos trabalhistas para as mulheres. Eu sei que tem organizações, inclusive, que não são, por assim dizer, progressistas, mas hoje pensam, puxa, tem essas mulheres que trabalham na nossa igreja, empregadas, elas precisam de uma certa legalização também. Então tem igrejas que pensam nesse sentido que acabam abrindo um espaço para as mulheres. Essa questão dos direitos de igualdade, sem sombra de dúvida, abriu muitas portas para as mulheres, né? Vários aspectos, não somente na questão de ordenação. Aqui, o nosso episódio ele não é sobre isso. Se quiser saber sobre isso, você compra o livro da Vicky. Mas a gente acaba margeando essas questões, né? Gosto de pensar que as mulheres, elas sempre souberam discernir os tempos e encontrar as oportunidades, né? E eu acho que cabe muito a gente também encontrar esses momentos de transição, muitas vezes na história, que se tornam aí oportunidades de reflexão para a gente entender novamente o papel da mulher e talvez abrir esses espaços para as mulheres, né? Então eu estava lendo um livro, depois eu vou deixar a indicação dele, de uma professora de homilética, da Leonora Tubbs Tisdale, e ela fala que ela entrevista uma das professoras, né? Ela faz uma entrevista com várias professoras, que fala que, por exemplo, a internet tem sido um espaço de pregação para as mulheres, que talvez não encontrem espaços em suas igrejas, acabam podendo usar a internet como uma forma de pregar livremente, até mesmo de construir comunidades, né? Então aqui seria mais um espaço, de repente, né? Então a mulher, ela sempre vai encontrando caminhos, encontrando formas de poder exercer os seus dons. Pois é, Cíntia, tem bastante mulheres que são conhecidas na internet. Eu não vou citar nomes também, mas o que elas falaram foi público, são mulheres que eu admiro. E elas contrastam, e mulheres bastante conservadoras, inclusive, elas contrastam que elas só tiveram algum espaço de fala por causa da internet, que demorou muitos anos para, na própria igreja local delas, elas terem esse espaço. Isso é uma constatação triste, porque a gente vê que são mulheres que são capacitadas, que têm dons, que poderiam ensinar, inclusive, numa escola dominical, mas que acabaram encontrando seu espaço na internet. Ainda bem que existe a internet, muito para o bem. Também a gente sabe que tem seus vários pontos negativos, mas como você falou, é um espaço que elas acabam encontrando e sendo bênção na vida das outras pessoas. E aí, aqui, pensando um pouquinho a respeito, então, né, das dificuldades que as mulheres encontram, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre quais as consequências quando as mulheres não têm a oportunidade de pregar. Talvez acho que a gente não pensa muito nisso, né? Então vamos pensar assim naquelas igrejas que de fato não abrem espaço para as mulheres pregarem, e aí você pode imaginar lá as mulheres talvez até se sentindo vocacionadas, ou talvez sem entender muito bem suas vocações, talvez até confusas, por elas terem o desejo de pregar, o desejo de estudar a palavra e de compartilhar a palavra, talvez até sintam uma certa culpa, porque foi sempre ensinado de que esse não era um lugar, de que esse não era um espaço para elas. Então, algo que esse livro me fez refletir também foi as histórias das mulheres, né, ao longo da história dos Estados Unidos, das pregadoras americanas, de algumas mulheres que, por exemplo, por conta do preconceito, por conta das dificuldades, elas simplesmente enterraram o seu chamado. E elas literalmente adoeceram, seja
mentalmente ou até mesmo fisicamente, até que de fato elas tomaram a coragem e assumiram o seu ministério, mesmo enfrentando uma série de dificuldades. E isso leva a gente a pensar sobre o que acontece com as mulheres quando elas não podem exercer os seus dons, né? O que é essa pressão, o que é essa falta de um espaço, né? Ou até mesmo de seminaristas, né? Que já não recebem, às vezes, tanto incentivo. E aqui eu estou falando muito da minha própria experiência. Eu sei que existem igrejas que incentivam mulheres, entenda, né? A gente não está generalizando. Mas, por exemplo, eu vim de um contexto onde os homens, eles eram muito incentivados a fazer seminário e as mulheres meio que por conta. Eu sempre estudei muito por conta, não tive, assim, um grande incentivo. Muito pelo contrário, cheguei a ouvir coisas do tipo, por que você está estudando tanto? Por que você quer estudar tanto? Então, a mulher, ela acaba não recebendo o mesmo incentivo, ou às vezes até mesmo bolsa de estudo, ou algum tipo de ajuda financeira para conseguir estudar. E aquelas que depois passam por todo o processo do seminário e conseguem vencer tudo isso, às vezes não encontram um lugar para pregar. Então, às vezes a gente tem mulheres já formadas em teologia que não vão ter um espaço, às vezes, dentro das suas próprias igrejas. E a gente pode pensar o que isso realmente pode causar nessas mulheres. E aqui, falando um pouquinho de mim também, da minha história, um dos períodos onde eu tive mais crise de ansiedade foi um período de um gap, em que eu fiquei mais ou menos sem um lugar, eu ainda estava tentando definir um lugar para mim, uma igreja para mim, e eu tive muitas crises de ansiedade nesse período, por inúmeros fatores, mas um fator que contribuiu muito foi o fato de que eu comecei a questionar minha própria vocação, o meu próprio lugar. Tipo, será que realmente tem alguma coisa de errada comigo? Por que eu tenho esse desejo? Será que vale a pena eu continuar investindo nisso? Tá tão difícil. E uma das coisas que mudou, assim, drasticamente, quando eu pude, então, participar do projeto, né, da plantação da Igreja Porto, que é a igreja onde estou agora, né, pastoreando e tenho a oportunidade de pregar a cada 2 semanas ali. Nós temos 2 pastores ali, eu acho isso muito legal, porque a gente está sempre variando. Então, numa semana, a congregação tem a oportunidade de ouvir o Douglas, que é pastor comigo, e na outra semana a comunidade pode ouvir uma mulher pregando, e isso fez uma diferença muito grande na minha saúde mental, nas minhas crises de ansiedade. E nem eu tinha percebido isso, como essa falta de um espaço para exercer a minha vocação, ela foi importante para mim. Uma das coisas que mais me impacta também, eu como seminarista agora, eu tenho pregado bastante, assim, no sentido de ter oportunidades, de trazer palavras, mensagens, e o meu marido sempre me incentiva muito, eu fico muito feliz. Como nós dois somos colegas, aqui em casa a gente apresenta a pregação um pro outro e fica se detonando pra aperfeiçoar o texto e melhorando, e é bem legal. Mas uma coisa interessante é que mesmo estando num contexto em que mulheres pregam e mulheres estudam teologia, talvez eu veja 3 pregações de mulheres no ano. Que é muito, muito, muito raro que num culto de domingo ou em cultos em outros contextos tenha uma mulher que pregue. Quase sempre são homens, né? E eu fiquei pensando, eu já entrei em crise por causa disso, hoje eu já tô mais tranquila, até por causa do apoio do meu marido e também dos meus colegas, porque antes a minha turma era toda de meninos, né? Agora eu tenho uma colega também. E eu fiquei em crise por não ter um modelo, porque falta muito alguém que você olhe e você pense, eu quero ser como essa pessoa. Porque a gente aprende fazendo e aprende olhando os outros também. Ser mentoreado, caminhar com alguém. E querendo ou não, sendo mulher, a minha pregação ela vai ser diferente, ela vai ter um estilo diferente. E uma vez, meu marido falou pra mim, amor, o seu jeito de pregar é tão doce, parece uma conversa. E eu fiquei muito braba, porque eu não quero pregar de um jeito doce. Mas eu pensei, será que isso é tão ruim assim? Será que esse não é o meu jeito? E eu fiquei pensando, talvez seja. E eu já ouvi muitas vezes, nossa, Vi, que quando você prega eu nem percebo o tempo passar. E eu, nossa, será que essa leveza não é uma coisa boa? É muito interessante. Então, encontrar a minha própria maneira e meu próprio estilo. E quem prega sabe como é isso. Você não vai copiar qualquer pessoa. Você não é uma cópia, um robô. Você tem o seu próprio estilo de fala. É claro que você vai se aperfeiçoando na oratória, que são ferramentas importantes, tá? Mas falta modelos pra gente se espelhar. Isso faz muita falta, né, Cíntia? Porque é diferente você olhar alguém e saber, poxa, eu posso chegar lá porque eu posso crescer, e aí eu vou aprendendo. E
nesse contexto, né, Cintia, eu acho que a gente se sente às vezes meio cortando o mato com facão, sabe? E Sim. esperando que um dia outras pessoas venham junto, e a gente sabe que tem muitas mulheres que cortaram um mato antes da gente, né, Cintia? Não é isso que a gente tá falando, mas ainda são Exatamente. poucas, e a gente deseja que sejam mais mulheres. E uma vez eu preguei no culto acadêmico da faculdade, porque cada aluno ia receber um culto pra pregar, e eu lembro de como mulheres de outras turmas ficaram empolgadas. Ai, que legal, a Vicky vai pregar, uma mulher pregando. É tão bonito, e eu fico, porque, como eu digo, eu não gosto de chamar atenção pra mim mesma, e a Cintia muito menos. A questão não é o mas que Uhum. Cristo seja glorificado e saber que a gente é um instrumento nas mãos dele, e isso tudo passa por um processo de aperfeiçoamento, e olhar para outras mulheres é saber que a gente pode aprender e pode se aperfeiçoar. Então, a gente tem falta de modelos, a gente acaba muitas vezes procurando modelos fora, né, Cíntia? Pregações em inglês, isso tudo nos inspira muito, mas é muito bom ter modelos. A gente, inclusive, fez uma pesquisa informal, que eu fiz há 2 anos atrás, se não me engano, e a Cíntia agora replicou, que é para ver quantas mulheres são chamadas em congresso. Mesmo que nos congressos não seja pregação, o pessoal dá o nome de palestra, isso inclusive abre oportunidade para pessoas que entendem, não. Em palestras, mulheres podem falar. Mas mesmo assim, a gente pegou os congressos mais importantes do Brasil, reformados, pentecostais, de diferentes igrejas, e a gente viu que as mulheres são cerca de 10% dessas preletoras. Isso, gente, a gente tá falando de pentecostais também, até de neopentecostais, de reformados, de congressos para jovens ou não. E mesmo assim, né, eu acho que quando eu fiz, né, Cíntia, 2 anos atrás, deu uns 14%, e a Isso, Cíntia... 14%. acho Para que mim deu 10%. E assim, o que aumenta de fato o número ainda são os congressos pentecostais, porque há alguns congressos que não tem nenhuma preletora feminina, mesmo quando assuntos relacionados a mulheres são pregados, que eu acho que isso é muito interessante também. Isso é bem estranho. Isso é no mínimo estranho, na minha opinião. Pois então, tem lugares que, pelo próprio público ser misto, mesmo não sendo um culto público, um culto solene, ainda assim, não se tem mulheres preletoras. É uma coisa, é no mínimo triste, porque no contexto do mundo, um contexto secular, você tem tanto incentivo às mulheres nas suas profissões, tanto incentivo à fala feminina. E de novo, pra mim não é uma questão de direitos, mas é uma questão de que às vezes parece que o mundo secular valoriza mais a voz das mulheres do que a igreja. E eu não consigo perceber isso no nosso meio, né? Assim, isso tudo nos impacta e nos faz pensar. Pegando um gancho aí, né, tudo isso que a gente tá falando, eu acho que pra gente encerrar, vale a pena a gente falar então daquilo que as igrejas ganham quando as mulheres estão pregando. Você já comentou um pouco, né, a respeito, primeiro, da questão da representatividade, do como é importante que mulheres vejam modelos, tem ali em quem se inspirar. E eu também, assim como você, recebo muitos feedbacks de mulheres que me vêm pregando, que me vêm palestrando, que ouvem depois as minhas pregações no Spotify, e vem dar um feedback pra mim. E, gente, isso não tem preço. Saber que você está encorajando outras mulheres a exercerem seus dons ou a buscarem aperfeiçoamento teológico e até mesmo a criarem coragem pra fazer isso também, né? Eu acho que, assim, se a gente conseguir inspirar uma mulher a buscar o seu ministério, a gente já fez, assim, muita coisa. Eu já sou muito grata, realmente, né? E eu acho que aquilo que a Vicky falou, né? A gente tem um jeito diferente. As críticas que você... Não críticas, né? Aquela questão de falar, você prega com um jeito diferente. Eu já ouvi muito disso também. Isso às vezes me deixava brava, porque queriam que eu tivesse tal entonação e tal jeito, né? Principalmente em uma das igrejas da qual fiz parte, os pastores, eles tinham o mesmo jeito de entonar em certos momentos, e eu não tenho nada disso. E sempre preguei de um outro jeito, e hoje eu percebo que é importante a gente quebrar esses paradigmas e mostrar que não existe apenas uma forma de se pregar, né? E que as mulheres, elas contribuem também trazendo um pouco mais de sensibilidade para a pregação, trazendo um pouco mais de vulnerabilidade, compartilhando um pouco mais de histórias pessoais, trazendo essa coisa de trazer realmente para a igreja um lugar seguro, um lugar onde você pode abrir seu
seu coração, abrir os seus problemas, você não precisa colocar ali, né, tá tão preocupada, talvez com uma performance, e aqui entenda, não tô dizendo que todos os homens fazem isso, de forma alguma. Há pregadores que eu conheço, homens que são amigos meus, inclusive, que são muito sensíveis também na sua forma de pregar, mas às vezes a pregação ela fica um pouco rígida, porque você tá preocupado muito mais com estrutura e com aquilo que você, né, tem que transmitir e tal, e eu acho que as mulheres, elas conseguem fazer isso de uma forma diferente, eu acho que elas conseguem trazer uma visão diferente a respeito de textos bíblicos, isso é algo muito legal, né, como eu falei, na minha comunidade a gente alterna, uma semana você tem um homem pregando, numa outra semana você tem mulher pregando, e eu acho que essas perspectivas diferentes sobre a forma de olhar para a Bíblia, ela só enriquece a comunidade, né, então você abre ali um monte de possibilidades, de textos que talvez um homem não desse tanta atenção, são textos que vão chamar mais a atenção das mulheres, de temas que talvez passariam batido, como por exemplo, maternidade e outros temas mais do universo feminino, e que as mulheres acabam trazendo isso, gente, é bom que homens ouçam isso, e aqui a gente está pensando realmente nesse contexto misto que a Vicky falou, é importante que mulheres preguem para mulheres, isso é muito importante, e acho que muitas igrejas têm esse tipo de espaço, embora eu já tenha também ouvido falar de igrejas que homens pregavam para as reuniões de mulheres, e eu acho que pelo menos nas reuniões de mulheres, eu acho que tem que ser um lugar para a mulher poder ter um lugar para se preparar, para poder desenvolver os seus dons, né? Mas assim, aqui só uma observação, a gente está falando de um contexto misto, então essa perspectiva da mulher, ela enriquece todo o corpo de Cristo, e ela reflete toda a imagem de Deus, ou seja, mulheres se beneficiam porque encontram uma inspiração, mas os homens também ganham uma outra perspectiva, um outro olhar a respeito de textos, a respeito de temas, e isso eu acho que só traz benefícios realmente. Posso dar um exemplo? A primeira pregação, acho que eu fiz na nossa aula de homilética, eu comecei falando sobre gestação, e eu não sou mãe, mas eu queria falar sobre a parábola do grão de mostarda e como Deus transformava coisas pequenas em grandes, quando os olhos mal podiam ver ou enxergar que aquilo estava acontecendo. E eu comecei contando sobre um bebê que tinha nascido, e aí esse bebê precisava de tanta ajuda que alguém tinha que trocar a fralda dele, alguém tinha que alimentar ele mal sabia caminhar, não tinha dente, foi crescendo, aprendendo a engatinhar, aprendendo a caminhar, e por assim vai até que eu falei que esse bebê era Jesus. E muitas vezes as pessoas não percebem que Jesus usou fralda, que Jesus foi alimentado por sua mãe. E eu usei isso como uma simples conexão para falar sobre o grão de mostarda. E depois os meus colegas foram falar comigo que eles nunca tinham pensado naquilo. E para mim, como eu falei, eu não tenho filhos, não sou mãe, mas talvez porque isso me chame mais atenção, foi uma coisa tão natural, e para eles, nossa, Vi, que a gente nunca tinha pensado dessa maneira. Tanto é que num encontro de senhoras, esse amigo, ele usou o mesmo exemplo que eu usei. Ele roubou o meu exemplo, entre aspas, né? Porque ele achou que aquilo falaria muito, principalmente com aquelas senhoras, a maioria delas avós, né? É interessante, o meu olhar trouxe uma outra perspectiva, um outro exemplo, e falou com eles de uma maneira diferente sobre aquele texto. Eu recebo muito desse tipo de testemunho também na minha igreja, e tem sido realmente incrível poder me desenvolver mais na pregação. É um desafio, você tem que estudar muito, mas, gente, é uma alegria realmente quando você pode ser um instrumento realmente de Deus na edificação da igreja, quando você encontra o seu lugar, né? Parece que toda a equação ali, ela se fecha, né? E isso é realmente uma experiência incrível, e que eu desejo de coração que todas as mulheres que estão ouvindo a gente e que se sentem chamadas à pregação e que sentem esse desejo, que possam encontrar os seus espaços também, né? Vicky, você tem alguma consideração final? A gente já está caminhando aqui para o final do episódio. Eu acho que nenhuma pregadora nasce do nada. Uma pregadora vai nascer quando a gente começa incentivando mulheres a estudarem teologia, e isso eu acho que é uma coisa muito legal que o Bibotalk faz. É o primeiro passo, porque muitas vezes, assim, em certos contextos, o pessoal diz, não, mas só chamei homens porque não tinha mulheres, não tem nenhuma mulher nesse perfil, não tem nenhuma mulher que entenda disso, não sei o quê. O primeiro trabalho começa de base. A gente tem que incentivar essas mulheres a irem pra teologia e se manterem lá. Eu acho que não temos
temos tempo pra falar de tudo, mas da carga horária dupla, tripla das mulheres, né? Então, como elas vão fazer teologia trabalhando em outra área, porque é o que elas podem fazer, não é uma dedicação integral ao ministério, porque não é possível, e por assim dizer. E aí, depois que a mulher estuda, ela precisa de espaços pra começar. E quem começa, gente? Começar a errar. Quem prega, às vezes, vai gaguejar, vai fazer errado, não vai ficar tão bom, mas porque justamente a gente começa aos poucos. Não tem ninguém que começa pronto, de cara. Eu lembro o primeiro podcast que o Bibo me chamou aqui, faz agora, acho que deve fazer uns 2 anos ou 3 anos, já nem lembro qual foi a primeira vez, mas ele tava acreditando que eu tinha algo a contribuir, abrir um espaço pra mim. Eu vejo o quanto eu cresci nesse tempo e o quanto eu cresci quando as pessoas me deram espaço pra eu ir me desenvolvendo, né? É isso que a gente faz depois como seminarista, como estudante, e se esse espaço não é aberto, aquela mulher, ela não vai se desenvolver. E aí, é claro, você não vai encontrar uma pregadora naquele perfil porque ela não passou por esse processo de entrar na teologia, se desenvolver e se construir. Então, a gente precisa levar as mulheres por todo esse caminho, para que então haja os pregadores, no estilo da conferência X, no estilo da conferência Y, e com certeza, se esse caminho for seguido, Cintia, eu acho que não vai faltar gente. Eu acho que é um ciclo que se Exato. retroalimenta e que precisa ser quebrado em algum momento. E vai além da gente, que legal, olha, tem fulano ali que prega tal, mas você não dá a oportunidade. Eu acho que é hora realmente da gente talvez tornar esse momento um momento de virada, aproveitar esse momento como um momento de reflexão, como a gente falou aqui, né, agora há pouco a respeito da porcentagem de mulheres, né, convidadas, e é sempre aquela história, não tem muita mulher teóloga. Sim, não tem muita mulher teóloga porque mulheres não são incentivadas a estudar teologia, não entendem nem que a teologia é um lugar para elas, né? Exatamente. Então, E a como questão você vai financeira. ter, né? Questão financeira e uma série de dificuldades. A Vicky comentou, né, de você ter jornada tripla. Gente, eu tenho um trabalho e eu tenho que estudar teologia no tempo que eu consigo estudar. Então, é totalmente diferente, por exemplo, de um homem que pode se dedicar integralmente ao ministério e à teologia. Eu tenho o meu emprego, eu tenho o ministério, eu tenho os meus estudos teológicos, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus bichos, eu tenho meu marido, eu tenho minha vida. Gente, É muita a Cíntia coisa. estuda no almoço, pra vocês terem uma Eu estudo ideia. durante o almoço. Não tem um gabinete pastoral em que ela pode ficar algumas horas, às vezes, se concentrando. Não, gente, às vezes a Cíntia estuda no almoço, pra vocês terem uma ideia do que é aproveitar cada momento. E a gente vai, e eu olho para todas essas histórias dessas mulheres que encontraram o seu espaço, e é isso. Até hoje a gente está lutando para encontrar o nosso espaço, e eu sou muito feliz também por esse espaço que o Bibo me deu. Também percebo o quanto tenho conseguido me desenvolver. Gente, não é fácil falar publicamente, a gente morre de medo, tem toda uma pressão, inclusive, por a gente ser mulher. Poxa, e se eu errar? Exato. E se eu falhar, eu tô aqui representando tantas mulheres, será que as pessoas vão ser generosas comigo se eu errar? Tanto quanto são com os pregadores X, Y, Z famosos, né? Que às vezes Exato. falam algumas coisas aí, todo mundo, né? Não, tudo bem, mas é o fulano de tal. Será que as pessoas vão ser tão generosas assim com a gente se a gente errar? Então a gente fica aqui morrendo de medo, tá, gente? Pra gente gravar o podcast, a gente volta e a gente recomeça, a gente estuda e fica aqui pensando, não, vamos falar assim, vamos falar de tal forma, porque a gente ainda tá construindo esse espaço, como a Vicky falou. Mas acho que é um trabalho de formiguinha e talvez a gente não veja tão cedo o resultado disso, mas eu espero em Deus que a gente consiga enxergar, né? E aí eu queria terminar com uma indicação de livro muito legal, que eu, na verdade, nem imaginava que um livro como esse tivesse sido publicado aqui no Brasil, que é o livro Poder da Mulher na Pregação, A Igreja Transformada pela Liderança Feminina, da Leonora Tubbs Tisdale, que é uma professora de homilética. E então o livro ele tem essa pegada, ela é da Universidade de Princeton, e o livro tem essa pegada acadêmica, de pesquisa mesmo. Então, assim, pela capa, às vezes você não percebe, mas o livro ele trabalha muito com dados históricos, no contexto norte-americano, mas que é facilmente aplicado aqui no contexto brasileiro. A gente percebe que algumas coisas são muito parecidas, né? No contexto brasileiro também. E esse livro, ele traz algumas questões muito importantes e eu achei legal que os próprios editores, eles comentam isso. Talvez você não concorde com algumas coisas, até porque em alguns pontos do livro, ela vai falar um pouco a respeito da questão de ordenação e como eu disse, a gente não está aqui para defender ordenação, a gente está falando de pregação. Então talvez você não concorde com tudo, e tudo bem, se você tem uma opinião diferente sobre isso, mas ele traz muitos pontos importantes para você refletir
refletir. E refletir dentro da sua comunidade. E talvez você, como mulher, pensar sobre o teu chamado. E talvez você, homem que está nos ouvindo, pensar a respeito das mulheres pregadoras. E talvez você, até pastor que está ouvindo a gente, poder pensar um pouquinho a respeito disso e como transformar a sua comunidade de alguma forma num lugar onde tenha espaço para essas mulheres, caso esse espaço também não tenha. E eu queria ler um pedacinho que ela escreve o seguinte: quando negamos às pessoas o direito para viver o seu chamado, causamos danos irreparáveis não só a elas, mas também à igreja, impedindo-as de viver plenamente o que Deus tinha para elas e de imaginar a plenitude do Senhor, que criou todos nós, homens e mulheres, à imagem de Deus. Então, com essa fala, eu quero terminar esse podcast, né? Que foi uma experiência muito legal, né? Só eu e a Vicky aqui. Foi muito incrível. E desejando a todo mundo, então, um feliz Dia da Mulher e que a gente possa cada vez mais usar os nossos dons para a glória de Deus em nossas comunidades, para a edificação do corpo de Cristo. Então, fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, gente. Até a próxima. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.